Olá, muitíssimo bom dia. Vamos para a nossa live. Graças ao Senhor, mais um dia junto aos pés do Senhor para o buscarmos. Vamos orar? Oh, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Nos dê, Senhor, uma boa leitura. Se conosco, Senhor, nessa leitura. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Esteja conosco, Senhor. Nos dê uma boa leitura agora, Senhor, para a honra do teu nome. Amém. Abençoa todos nós. Bom dia, minha gente querida. Perdi a hora, minha gente querida do céu. Me ajude. Me ajude, minha gente. Perdi a hora. Ontem fui jantar fora com meu filho. E aí esqueci de pôr o relógio para despertar hoje. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Bom dia, minha gente. Bom dia. Nós vamos fazer o seguinte. Como a gente tem uma hora só, a gente vai ler um salmo, um provérbio e vamos para o Novo Testamento. Certo, minha gente? Vamos nos alimentar da palavra de Deus, não podemos ficar sem comer, né? Então, nós vamos para o Salmo 31, do 9 até o 18. Salmo 31, do 9 até o 18. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma e do meu corpo. Os meus olhos se consomem de tanto choro. A minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos, os meus anos. Devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Por causa da quantidade de inimigos que me cercam, tornei-me um escândalo. Para meus vizinhos, objeto de desonra e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe da minha presença. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. Ouço muitos murmurando sobre mim. O pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar minha vida. Então veja que murmurar é um tipo de falar mal, né? Murmurar é um tipo de falar mal. Perceberam isso? Então quando a gente murmura contra Deus, é como se nós estamos falando mal. Falando mal. Por exemplo, se você fala bem assim: ai, minha vida tá horrível, minha vida. Sabe as pessoas que reclamam da vida? Ai, minha vida é horrível, minha vida, vamos dizer assim, né? E a pessoa é de Deus. Então, o que a pessoa está dizendo na verdade? Deus não cuida bem de mim, não é? Deus não cuida bem de mim. Minha vida é terrível. Minha vida é terrível, minha vida é um desastre, minha vida. Então, quer dizer, você não é de Deus? Não, sim, eu sou de Deus. Então, quer dizer que Deus é que não cuida bem da sua vida, né? Deus que lhe deu uma vida. Então, murmurar é murmurar contra alguém. É murmurar contra Deus. Por isso que a murmuração leva o Senhor à ira. Compreende? Então, aqui, ó, Davi está dizendo: ouço muitos murmurando sobre mim, ou seja, contra mim. Olá, irmão Pablo, Frutal, Minas Gerais, que graça. Frutal, sabe o que me lembrou? Me lembrou Caleb, quando ele, com 80 anos, ele falou: eu ainda vou tomar aquela terra chamada frutífera, porque o Senhor me deu. E com 80 anos ele ainda foi lá, derrotou os gigantes e tomou a terra chamada frutífera, que ainda era dele e estava faltando ser tomada. Caleb é maravilhoso, né? Olá, Bolsas Frog, sapinho de bolsa, muito bom dia. Então, estamos no 14.
Mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei, tu és o meu Deus. Então entenda, murmuração, murmurar, reclamar é sempre contra alguém. Então, se nós murmuramos sobre a nossa vida, nós estamos reclamando daquele que é dono da nossa vida, daquele que nos deu a vida. Por isso que a murmuração provoca a ira do Senhor, né? Os meus dias estão em tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze resplandecer sobre mim a tua face, Senhor, salva-me por tua benevolência. Não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Humilhados e sem esperança, deixa os ímpios, que calados fiquem no túmulo. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo eles desonram os justos. Até aqui. Vamos para Provérbios. Provérbios 21, 3. Provérbios 21, 3. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Olha aí. Precisa dizer alguma coisa a respeito disso, né, gente? Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Andreinha. Bom dia, Tutimundi. Bom dia, gente linda. Bom dia, minha gente linda. Bom dia, minha gente linda. Então, diz aqui, ó. Praticar o que é justo. Gente, o que é praticar o que é justo? Ou praticar a justiça? É praticar aquilo que o juiz verbalizou. O que o juiz profere é justiça, justiça. Então, praticar a justiça é praticar o que o juiz disse, né? Estamos em Provérbios 21, 3. Provérbios 21, 3. Bom dia, Célia. De onde você é? Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Então, o que adianta você levar oferta ao altar se você não obedece? Paraguaçu Paulista, São Paulo. Que linda, Celinha. Obrigada por estar aqui, amada. Isso aqui ficou bem claro para nós? O Senhor espera obediência na prática do que Ele diz na sua palavra, do que oferta. Não adianta levar oferta se você não obedece. Então, se você não obedece, a sua oferta é como um tipo de suborno. Eu não obedeço. Ah, mas eu dou oferta. Eu vivo no pecado, mas eu dou oferta, dou bastante oferta. Dou tanta oferta. Fala isso pro Senhor lá no dia do juízo. Fala isso pro Senhor lá no dia do juízo. O Senhor vai dizer, você não entra. Aí você vai dizer, e todas as ofertas que eu dei? Aí o Senhor vai dizer assim, por um acaso você estava querendo me subornar? Que mal lhe pergunte. É claro que você não vai ter nem essa chance dessa prosa. Nem essa chance dessa prosa você vai ter. Porque só o olhar do Senhor já vai mostrar para o seu lugar. Mas meditemos sobre isso, né? O que adianta ofertar se não obedece? Então a sua oferta é o quê? Um tipo de suborno ao Senhor? Ó, eu não estudo para prova. Eu vou mal na prova, mas eu dou tanto presente para a professora. Todo dia eu levo um presente para a professora. Eu não estudo, eu não vou bem. Eu não estudo, tô nem aí para aula, mas eu encho a professora de presente. Então é o quê? É um suborno o que você faz? Né, minha gente querida? Estamos em Provérbios 21, 3. Provérbios 21, 3. Agora nós vamos para Esdras. Ah, não vamos ler Esdras? Ou vamos ler um trechinho?
Só pra gente não perder o fio da meada, né, de Esdras. Estamos em Esdras 10. Esdras 10. As alianças pagãs são desfeitas. Olha, gente do céu, hoje a gente termina Esdras. Puxa, que curtinho Esdras, né? Só 10 capítulos. Depois a gente já vai para Neemias. Então agora vamos para Esdras. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta de Esdras, Esdras orando e o povo na volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Que erro cometido? Se meter no paganismo. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. Levanta-te, pois, a ti, compete agir, contudo estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. E assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Veja, ele não proclamou um jejum. O jejum aconteceu naturalmente, organicamente, por causa do seu desespero. Ele chorava tanto, amarguradamente, que não comeu. Certo? Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água. Por quê? Porque ele declarou um jejum? Não, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Isso é o jejum. Jejum é o espírito que nos leva a jejuar, não é a gente que decide, né? Jejum não é autoflagelo. Jejum é uma, como é que se diz? Uma abstinência para oração. Assim, no sentido de que o espírito está gemendo, com gemidos inexprimíveis, né? Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não comparecesse, perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim no prazo de 3 dias em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido e porque chovia muito forte. Então, o que é esse temor e esse tremor? É que nós vamos ter que mandar as mulheres pagãs embora. As mulheres pagãs não querem Yahvé. Elas querem trazer as potestades delas. Elas querem trazer os falsos deuses delas. Elas não querem Yahvé. Certo? Então, o sacerdote Esdras se levantou e declarou: vocês cometeram uma infidelidade muito grande, vocês estabeleceram aliança, desposando mulheres estrangeiras e pagãs, vocês aumentaram dessa forma ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel, porque Israel já tinha sido levado para a Babilônia por causa da idolatria. Agora que estamos livres, voltamos para Jerusalém, o que a gente faz? Primeira coisa que vai fazer é procurar o paganismo. É por isso que Esdras está desesperado.
Contudo agora rendei graças a Yahvé, o Senhor, o Deus de vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-se dos povos e das práticas pagãs da terra e dessas mulheres estrangeiras. Por quê? Porque elas não querem o Senhor, Deus Yahvé, elas não querem. Por isso, a assembleia inteira passou a responder em alta voz: sim, nosso dever é agir de acordo com as suas ordens. Mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas. Não se consegue ficar ao relento. Além disso, este assunto não se resolve de fato de um dia ou dois, porquanto portanto, somos muitos os que fomos rebeldes e erramos neste ponto, né? Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade. Todos os que em nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira de nosso Deus, acesa por esse motivo. Qual motivo? Se envolver com o paganismo, né? Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, se manifestaram contra essa sugestão. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome, e no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telem e Uri. E dos demais israelitas, dos descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Zeal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Maazéias, Metanias, Bazaleel, Minui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malaquias, Semaías e Simeão. Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel. Benaias, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jazai. Dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebida, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com os seus filhos. Então, esse aqui foi um caso de desobediência ao Senhor, né? Se casando com o paganismo. Olha só que interessante, né? Então, esses aqui tiveram que se divorciar delas. Elas não queriam saber do Senhor. Que interessante, né?
Agora foram poucos homens, na verdade, porque no meio de milhares, né? Só que vieram de lá da Babilônia foram 42 mil, e a gente viu aqui os nomes que a gente leu. Não chega o quê? Não chega a 500 homens, né? Esses foram culpados por essa aliança. Então eles desobedeceram aqui no sentido de se casando com a potestade mesmo, né? Trazendo a potestade, trazendo o falso Deus para o meio de Jerusalém, que está sendo reerguida, né? Nair, obrigada, Nair. Então esses aqui tiveram que ficar sós. Amados, nós terminamos Esdras, graças ao Senhor. Terminamos Esdras. Então amanhã nós já começamos Neemias. Vamos agora para o Novo Testamento. Depois a gente pode retomar e conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para o Novo Testamento. Então veja bem, né? O Senhor, ele não impede o divórcio, né? Mas o Senhor fala muito a respeito de como é que se fala? De firmar novo casamento, né? Aí que tá o negócio, né? Você tem um preço o seu erro, né? Tem um preço o seu erro. Vamos para 1 Coríntios, estamos em 1 Coríntios, onde, gente? 11? Reverência na adoração, é isso? Bom dia, minha gente linda, como vocês estão? Muito bom dia. Estamos em 1 Coríntios 11. Melhorou vestindo blusa preta? Melhorou? Que agora eu vou ficar de uniforme, né? Vou ficar todo dia de preto aqui, pra gente poder ler a rolagem. Então vamos lá, minha gente. 1 Coríntios 11. Paulo continua dizendo aos irmãos em Corinto, né? E agora ele vai falar sobre a reverência na adoração, ou seja, no culto. Eu elogio vocês, porquanto em tudo vocês se lembram de mim. E vocês têm se apegado fielmente às tradições que eu transmiti a vocês. Vamos ver quais são essas? Ficou melhor, né, Eliane? Vamos ver. Olá, Maria, tudo bem? Vamos ver como é que são essas aqui. Paulo foi salvo pelo Senhor e dele se tornou imitador. Todo aquele que vive segundo o exemplo supremo do Senhor Jesus deve ser igualmente seguido. A expressão grega original pardoseis, aqui traduzida por tradições, refere-se ao ensino cristão básico e fundamental, transmitido de forma oral e escrita, e não tem a ver com costumes, modelos culturais e de uma comunidade cristã. O evangelho deve tomar a forma e a cultura do povo onde está sendo pregado sem infringir nenhum de seus mandamentos. Isto é manter a tradição neotestamentária e a doutrina dos apóstolos. Então, quando ele fala aqui, né, fico muito feliz, elogio vocês com relação a isso, que na hora da adoração, na hora do culto, na hora que vocês se reúnem para estar com o Senhor, vocês têm se apegado fielmente às tradições que eu transmiti. Então aqui a King James está explicando que essas tradições aqui não são as tradições no sentido de usos, costumes, coisas de Paulo, mas que essa palavra aqui que ele está falando, pardoseis, que foi traduzido como tradições, quer dizer ensino básico, as coisas elementares, as coisas básicas, né? Eu dou uma base para vocês, né? Entretanto, desejo que vocês entendam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da esposa e Deus é o cabeça de Cristo. Paulo usa a palavra grega kefale em seus dois significados, cabeça e chefe.
A expressão grega literal usada nesse texto para mulher tem o sentido de esposa, sua esposa, né? Paulo está ensinando que assim como Cristo tem autoridade sobre o homem e por isso deve ser honrado, tanto no sentido de receber quanto de agir com honradez, assim também o marido tem uma posição de autoridade no lar e deve, portanto, ser honrado pela esposa. Então, veja bem, é uma questão de honra, respeito. Gente do céu, não tem coisa mais horrorosa do que a mulher que não respeita o seu marido, né? A mulher que faz o seu marido passar até vergonha em público, né? Sabe? Mulher que faz piadinha a respeito do marido, né? Gente, uma vez eu vi uma coisa tão horrorosa, eu acho que isso faz uns 25 anos atrás, nunca mais eu esqueci. Eu tava numa festa, tinha lá uma rodinha de gente lá naquela festa, né? Casais, um monte de gente. Aí um casal, não sei o que o homem falou lá, nem foi o homem, foi alguém, alguma pessoa lá começou a falar sobre alguma coisa, né? E essa mulher, ela achou engraçado, ela achou que ela ia brilhar na festa com a seguinte frase. Ela disse assim: e o meu marido que tem hemorroida? Todo mundo deu risada. E ela deu risada. Ela deu tanta risada, todo mundo deu risada. Gente, o homem não sabia onde enfiava a cara. Pense bem. No meio de uma festa, a mulher bem assim, e o meu marido? E ele que tem hemorroida? Gente do céu, como é que se espera? Gente, o marido representa a autoridade, representa Deus. Você tem que honrar e respeitar, assim como toda autoridade, assim como o prefeito, o governador, o presidente, o seu patrão, o seu pai. Compreende? Onde já se viu? Então, as mulheres, elas perderam completamente a noção do seu lugar, né? Eu não vejo homem se referindo assim à mulher, nunca vi, pelo menos. Mas eu vejo as mulheres debochando dos seus maridos muito mais do que as pessoas assim debocham entre si umas das outras. Gente do céu. Então vamos lá, vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está falando durante a adoração, durante o culto, né? Ele está dizendo assim, ó. Ele está dizendo: eu admiro muito vocês. Vocês estão praticando o culto, né? Quando vocês se reúnem, vocês estão indo muito bem, cuidando dos detalhes assim elementares que eu falei, né? Aqui não diz quais são os cuidados elementares, mas digamos que seja assim: todo mundo fazer silêncio, começar com uma oração, né? Se preocupar com quem não chegou, né? Ou então trazer alguma coisa para oferecer aos que vêm de mais longe, que vêm com fome, caminha muito, quilômetros a pé, não sei, gente. Cantar um salmo, entende? Coisas elementares, né? E aí ele diz assim: entretanto, então agora ele vem falar algo ruim, que precisa ser consertado. Entretanto, precisa ser consertado isso aqui. Olha só. Desejo que vocês entendam. Vocês precisam entender. Entender vem de entendimento, vem de estudo, de usar a mente. Compreender uma ciência. Entenda. Entenda, não é aceite. Ele não está dizendo aceite, não é uma ordem. Ele está dizendo, você precisa entender, precisa entrar na sua cachola. Desejo que vocês entendam. Por caridade, entendam que Cristo, ou seja, o Senhor Jesus, é autoridade sobre o homem. O homem tem que honrar o Senhor Jesus. Ele não pode colocar o Senhor Jesus em segundo lugar por causa de outra coisa. O Senhor Jesus vem em primeiro lugar, é a autoridade máxima, o Senhor Jesus, né? Para o homem, numa casa,
O Senhor Jesus vem em primeiro lugar. Ele é a autoridade. O homem tem que reconhecer isso. Por que o homem? Porque o homem é o chefe da casa. O homem é o chefe da casa. Então ele diz assim, que Cristo é o cabeça de todo homem, é autoridade e merece respeito, né? E o homem? O homem é a cabeça da esposa, mesma coisa. O homem é autoridade, merece respeito. E Deus é o cabeça de Cristo. Então veja, é uma linha de respeito, é uma linha de honra, né? É uma linha de respeito e de honra, reconhecendo a autoridade. Essa é uma linha vertical que chega até Deus, né? Nós temos, Alexandra, primeiro, né? Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, né? Mas mesmo que o homem seja um banana ou sei lá o que, como queiram dizer, ele merece respeito, porque ele tem uma representatividade. Só o fato dele ser homem e marido, ele tem uma representatividade, né? E nós temos o Senhor que tudo pode, tudo faz, sobre tudo há controle, tem controle, né? Então, entretanto, desejo que vocês entendam. É uma coisa que precisa ser entendida, não vai ser mudada. Não vai ser mudado, não é porque no nosso caso está acontecendo assim, assado, que isso vai ser mudado. Não vai ser mudado, é uma lei do Senhor, não tem como mudar. Então, ou eu me submeto à lei, ou eu sofro as consequências. Não é verdade? Então, é a mesma coisa da lei da gravidade, por exemplo. Eu não concordo com a lei da gravidade. Eu não concordo com a lei da gravidade. Então se atira do prédio para você ver se você não vai cair, não vai se esborrachar lá embaixo. Embora você não concorde, a lei existe e é esta, e pronto, acabou. Independente de você concordar ou não, esta é a lei. É assim que foi determinado. Então, se você concorda, não concorda, mas no caso do meu marido, no caso da minha esposa, no caso, não importa. A lei do Senhor é essa, é uma lei. Você precisa compreender, entender, não é aceitar. Não é aceitar. É compreender, entender. Se você compreender que a lei da gravidade é assim, independente de você concordar ou não, você nunca vai pular do prédio achando que você vai flutuar para o espaço. Porque você sabe que você vai cair no chão e vai se esborrachar. Então aqui é a mesma coisa, é uma lei do Senhor, é assim e pronto, acabou. Pode discutir à vontade, pode discordar à vontade, mas é assim. Então se você transgride uma lei, você incorre numa consequência. Então se você desonra o seu marido, porque ele é mau, ou porque ele é um banana, porque o meu marido não tem nada a ver, não importa, a lei é essa. A lei é essa, se você desonra o seu marido, há consequências na sua vida, porque essa é a lei. Por isso que Paulo está dizendo, eu gostaria que vocês entendessem, entendam para não sofrer. É como qualquer lei, né? Como, por exemplo, a lei, vamos dizer uma outra lei que seja uma lei magna, né? Por exemplo, o que poderia ser? Por exemplo, uma lei, digamos assim, né, uma coisa mais fácil para a gente entender, né? Digamos assim, se você tomar muita água, você vai direto para o banheiro fazer xixi. Não, mas no meu caso, não. No meu caso eu não aceito, no meu caso eu não quero, no meu caso eu não concordo, no meu caso eu não sei o quê. Então toma 5 litros de água e vamos ver se porque você não concorda, você não vai ter vontade de fazer xixi. Não, mas eu não vou no banheiro, mas vai fazer xixi na calça, porque o xixi vai sair, é uma lei. É uma lei. Então, gente, não tem como mudar uma lei.
Não tem como mudar uma lei, certo? Né? Então, desejo que vocês entendam. Paulo está dizendo, eu desejo, desejar é orar. Eu desejo, eu oro para que vocês compreendam isso, porque é importante. É assim e pronto, acabou. Concorde, não concorde, aceite, não aceite, queira, não queira, é assim. É assim. Né, Alexandra? Então ele está dizendo, ó, desejo que vocês entendam, para não sofrer. Cristo é autoridade sobre o homem é autoridade sobre a mulher, e Deus é autoridade sobre o Senhor Jesus. Então veja, há uma linha vertical, não tem como você mudar isso. Então nessa linha vertical, a honra vem de baixo para cima. A mulher honra, o homem honra, Cristo honra. E assim chegamos a Deus. Né? Aí Deus desce vamos dizer bênção, vai? A bênção, né? A bênção sai de Deus, passa pelo Senhor Jesus, pelo marido e chega na esposa. Né? Então, gente, entenda, né? É uma lei. É assim e pronto, acabou. Se você desonra o seu marido, você vai sofrer consequências. Principalmente se você fala mal do seu marido. Não fale mal do seu marido, isso é burrice. Isso é burrice. Não exponha o seu marido jamais. Isso é burrice. É o mesmo que fez o filho de Noé, quando expôs a nudez do pai. Eram Sem, Cã e Jafé, né? Aquele que expôs a nudez do pai foi excluído da herança. Ah, mas por quê? Porque desonrou o pai, é uma lei. É uma lei, assim é. Por isso Paulo está dizendo, como eu quero que vocês compreendam isso, porque assim é. Não fale mal do seu marido, jamais. Falar mal do seu marido é uma burrice sem tamanho. É a mesma coisa que falar mal de Deus. É uma burrice sem tamanho. Porque o Senhor responde a nós como nós o tratamos, ele nos responde. Como nós agimos com o Senhor, assim ele age de volta conosco. Né? Não é verdade? Por isso o Senhor diz, a mulher sábia edifica. A sem juízo derruba. Né? Ó Senhor Jesus. Então compreendam, amadas. Nunca falem mal dos seus maridos, né? Nunca. Desabafem com o Senhor, conversem com o Senhor, se dirijam ao Senhor. Ou no máximo tenham uma irmã, duas irmãs que sejam de confiança, irmãs fiéis na palavra, irmãs de conselho sábio da palavra, e a essas confessem os seus pecados. Eu estou odiando o meu marido, tenho uma raiva do meu marido é assim, meu marido é assado, irmãs me ajudem em oração, mas nunca, jamais exponham o seu marido publicamente. Isso é uma burrice sem tamanho. Porque é uma lei do Senhor. O marido é autoridade, pronto, acabou. Não foi o Senhor que te obrigou a casar com esse homem. Você casou porque você quis. Você que quis, você que escolheu. Quando você estava namorando, quando você estava querendo esse homem aí, você chorava por causa dele. Chorava por causa dele, queria ele de qualquer maneira. Ah, se eu não casar com esse homem, eu morro. Como que agora ele não presta, agora ele é um banana, agora ele é um sem vergonha, agora ele é isso, agora ele é aquilo, agora ele é aquele outro? É o homem que você escolheu. É o mesmo homem que você escolheu. Então agora honre, porque é uma lei do Senhor. É uma lei do Senhor. Agora honre. E o Senhor irá trabalhar na situação. Seja amiga do Senhor, tenha laço estreito com o Senhor, nunca fale mal do seu marido, jamais. Jamais. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Então aqui não está dizendo o marido manda e você obedece, aqui está dizendo uma questão de honra à autoridade. Honra à autoridade. Paulo está corrigindo aqui os coríntios, dizendo que, olha, vocês são muito reverentes no culto, estou achando muito bonito, vocês agem muito bem nas questões elementares. No entanto, falta a vocês compreenderem
compreenderem o que é autoridade. A autoridade é delegada por Deus. Você não vai mudar isso, né? Então vocês precisam compreender. É Deus, o Senhor Jesus, o marido e a esposa. E pronto, acabou. Assim é, né? Ah, não concordo. Não concorda? Então você vai murmurar. Então o Senhor fez errado? Você está dizendo que Deus fez errado? Deus errou? É isso que você está dizendo? Essa lei está errada, precisa ser mudada porque você não concorda? É isso? Né? E aí ele continua, estamos em 1 Coríntios 11:4. Então, ficando bem claro aqui, não é uma questão do marido manda e a mulher obedece, é uma questão de honra à autoridade. Isso é muitíssimo sério. São grandes e dolorosas as consequências de quem, como Paulo está dizendo, não entende isso, né? Então, honre o seu marido. Se você não tem nada de bom para dizer, cale-se. Cale-se. Respeite a autoridade foi dada pelo Senhor, né? E aí no 4 ele diz, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Essa questão aqui da cabeça coberta, seja por um chapéu, seja por um boné, seja por uma boina, seja por um, sei lá, um pano, um cap, sei lá, qualquer coisa, aqui é no sentido de, essa cobertura na cabeça quer dizer submissão. É um símbolo, uma representação de submissão. Então, se o homem orava com a cabeça coberta, seria o mesmo dele dizer, eu sou submisso à minha esposa. É minha esposa que manda. Ela vem primeiro e eu venho em segundo. É como se fosse isso, né? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Está tapando a autoridade que Deus deu. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Então, a mulher é o contrário, porque o símbolo na cabeça da mulher quer dizer, eu sou uma mulher submissa. Compreende? Então, essa submissão, como a gente já falou, é estar debaixo da mesma missão. Eu reconheço que a missão o Senhor dá ao meu marido, a missão, a obra, o que nós vamos fazer na terra, nós dois somos um. Eu e meu marido somos um, não somos dois, nós somos um. Certo? É através do meu marido que vem a missão que o Senhor tem para nós na terra. Eu sou submissa, ou seja, eu estou debaixo dessa missão. Eu sou apoio, eu sou suporte, eu sou auxiliadora idônea a essa missão, né? Então, se a mulher está com a cabeça descoberta, ela está querendo dizer, eu não estou debaixo dessa missão, eu não sou submissa. Então, por isso a mulher cobre a cabeça. É um símbolo. Esse símbolo quer dizer, eu sou uma mulher submissa. Eu reconheço a autoridade. Eu compreendo, eu entendo. Então, se a mulher está com a cabeça descoberta, é como se ela tivesse com a cabeça raspada. Ela quer ser homem. Entende? Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o seu cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o seu cabelo ou raspar a sua cabeça, então ela deve cobrir a sua cabeça, né? O costume oriental dos homens de descobrirem suas cabeças ao entrar num local religioso ou numa sinagoga e das mulheres cobrirem suas cabeças como símbolo de honra aos seus maridos era muito anterior a Paulo. Esse dado cultural era tão forte que costumava-se rapar a cabeça das prostitutas e das mulheres pegas em adultério como sinal público de desonra. Ela não honra o seu marido, ela faz o que ela quer, é ela que manda, né? Algumas mulheres estavam confundindo sua posição de liberdade em Cristo e igualdade de direitos em relação aos homens e cortando seus cabelos ou retirando o véu de sobre as suas cabeças, faziam um sinal de protesto. Então isso é uma coisa cultural, né? As mulheres
cortando o cabelo ou não usando mais uma cobertura na cabeça para ir contra os homens. É como se fossem as feministas daquele tempo. Não é verdade? Como se fossem as feministas daquele tempo, né? Então essa cobertura na cabeça que, por exemplo, a congregação cristã usa até hoje, quer dizer isso. Eu sei o que é ser uma mulher submissa, estar debaixo da missão que Deus dá para o homem, no caso, meu marido, meu metade, né? Dá para compreender isso, né? Agora também não adianta nada usar véu e não obedecer, né? O homem, contudo, não deve cobrir a sua cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O que é essa glória? É o orgulho, é a alegria. O homem é o orgulho, é a alegria, é a satisfação do Senhor Jesus. E a mulher? A mulher é o orgulho, é a glória, é a honra, é a satisfação, é a alegria do esposo. Não é verdade? King James atualizada. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas a mulher se originou do homem. O Senhor fez o homem. O homem o Senhor fez para ser o seu companheiro, o seu amigo, o seu parceiro no Éden. E a mulher o Senhor fez para o homem, não fez para si. Fez para o homem. É ou não é? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher que lhe seja idônea. Então o Senhor fez o homem para ele, para ser seu amigo, para conversar no Éden. Tinha um plano para o homem. Daí o Senhor saía andar pelo universo, vamos dizer assim, né? E quando voltava à tarde, ele percebeu que o homem estava lá vendo, tem o leão, a leoa, tem o pombinho, a pombinha, tem não sei o que, não sei o que. O Senhor, como se o Senhor tivesse visto uma certa tristeza no homem, como se o Senhor tivesse reconhecido no homem aquilo que o próprio Senhor sentia. Eu quero alguém para ser meu, alguém para conversar, alguém para eu amar. Vou criar um ser humano. Além de todos os outros seres que eu já tenho, estou sentindo no coração um amor por algo novo. Vou criar o homem para estar comigo, ser comigo, um amigo, alguém próximo a mim, grudadinho a mim. E o Senhor criou o homem. O homem é o amigo de Deus, é com ele que ele fala. Mas parece que depois o Senhor viu no coração do homem a mesma coisa. Olha, parece que ele também, igual a mim, tem a necessidade de uma companhia. É amor. Vou criar para ele a mulher. E criou Eva para Adão. Então nós temos que compreender isso, né, gente? O que foi, Van? Aonde que está a pergunta da Van? Van? Mas se a mulher busca a lei de Deus, se converte, o marido não, tenho que atender a autoridade. Não é atender, Van. Honrar. Honrar a autoridade. Não é uma questão de obediência, é uma questão de honra. Entende? É uma questão de honra. Então você deve honrar. O que é honrar? Você tem que ser a alegria dele, o orgulho dele, a satisfação dele, e não o desespero dele, o desgosto dele. Honrar a autoridade, compreende? Honrar a autoridade. Nunca falar mal, de jeito nenhum, mas honrar, né? É o homem com o qual você se casou. É o homem que você se escolheu para casar. Não é? Honre, se lembre das qualidades que fizeram com que você se casasse com ele. Honrar é diferente, não é obedecer. Honrar, né? E buscar o Senhor. Senhor, me ajuda aqui nessa questão. Nunca é falar em público mal do marido.
Falar sempre com o Senhor, desabafar com o Senhor e ter irmãs para conversar. Irmãs que são irmãs da palavra. Irmãs que são irmãs sábias. Irmãs que têm conselhos na palavra. Irmãs intercessoras, né? Tem o grupo, nosso grupo de intercessoras, viu, Van? Quem quiser entrar, gente, mas tem que participar da live. Quem participa da live e quer entrar no nosso grupo, no WhatsApp, fala com a Zetinha no privado, que a Zetinha põe você lá. Mas tem que participar da live, porque lá a gente fala da palavra que foi dada na live. Certo? Então, deu para entender, Van? Não é obedecer. Não é o marido falar, vai lá fazer comida para mim. Vai lá lavar minha roupa. Vai lá pegar o chinelo para mim. Gente, não é isso, gente. Gente, compreendam, a mulher virtuosa, que é a esposa ideal, a mulher virtuosa, ela é uma rainha. A mulher virtuosa é uma rainha. Não é uma Amélia, que era mulher de verdade. Ela é uma rainha, uma rainha. Vocês sabiam que a mulher virtuosa é uma rainha? Sabiam disso? Ou não? Vocês achavam que ela era o quê? Uma escrava? A mulher virtuosa de Provérbios 31:10 é uma rainha, ela é mulher do rei. Ela é mulher do rei. Assim é você no seu lar. Você é a mulher virtuosa? Sou sim. Então você é uma rainha. Ore ao Senhor e o Senhor fará você ser tratada como uma rainha. Agora, se você não é a mulher virtuosa, não tem como, né? Não tem como você ser rainha. Você não se comporta como uma rainha. Você não é reconhecida como uma rainha porque o seu comportamento não denota isso. Não mostra que você é uma rainha. Como se comporta uma rainha? Leia lá em Provérbios 31:10. A mulher virtuosa, essa é a rainha. Então, se você quer ser tratada como uma rainha, você tem que ser uma rainha. Ah, não, mas eu me comporto como um pé de chinelo. Então, você vai ser tratado como um pé de chinelo. Eu sou mal educada, eu sou respondona. Eu não respeito a autoridade. Eu falo mal do meu marido na rua. Eu desonro o meu marido. Então, é desse jeito que você vai ser tratada. Não é verdade? Né, irmão Marques? Muitos casamentos, infelizmente, por não ter ensino, hoje não estão honrando Jesus, está tudo errado. É verdade. Tudo errado. Irmão Francisco, você participa das lives? Se você participa das lives, aí você pode participar do grupo. Participa ou vai participar, né? Às vezes está chegando agora, né? Oh, Senhor Jesus. Luiz, a sua esposa, a sua primeira esposa morreu, Luiz Carlos? Você é viúvo, Luiz Carlos? Você é viúvo? Hein, Luiz Carlos, você é viúvo? Sua primeira esposa morreu? Bom dia, Maria Rodrigues. Bom dia, Lai. Não, então você está casado com ela. Enquanto ela não morrer, ela é sua esposa. Vocês dois se tornaram uma só carne. Vocês se tornaram uma só carne. Vocês são separados diante dos homens. Mas espiritualmente vocês são uma só carne. Só depois que ela morrer, você poderá se casar de novo. Né? Mara, se você participa da live, você pode participar do grupo. Cadê a Zetinha, gente? A Zetinha não tá aí hoje? Ué, cadê a Zetinha, gente? Ah lá a Zetinha aí, ó. Ó, gente, fala com a Zetinha no privado. Depois vocês falam com a Zetinha no privado, ó. Daí a Zetinha conversa com vocês sobre o grupo, tá bom? Pode ser? Alguém mais das moderadoras pode ajudar a Zetinha nisso? Luiz, você saiu da casa do seu pai e da sua mãe para ir morar com ela? Você saiu da casa do seu pai e da sua mãe para ir morar com essa mulher? Morar junto com ela? Constituir família e gerar filhos?
Antes as mulheres tinham 12 filhos e viviam muitas vezes sofrendo, mesmo assim vivia para Deus. A auxiliadora também, ó. Podem também falar com a auxiliadora, tá? Para entrar no grupo. A Zetinha ou a auxiliadora, tá bom? Amados, ficou claro sobre isso que o Senhor está falando? Sobre honrar ao marido, sobre cobrir a cabeça? Ficou bem claro isso? Acredito que sim, né? Então vamos prosseguir. Porquanto o homem, ele não veio da mulher. Foi a mulher que veio do homem. A mulher foi feita para o homem e o homem foi feito para Deus. Nós não vamos mudar essa ordem. O Senhor não fez Eva para ser amiga dele. Daí viu que Eva estava sozinha, tirou uma costela dela e fez Adão. Não, gente. É assim e pronto. É algo que você não vai mudar. São 8 bilhões de pessoas na Terra. Será que você vai mudar o pensamento de Deus? Né? Nem o Senhor Jesus não vai contra o pensamento de Deus. Então, por isso que Paulo diz, eu quero que vocês compreendam, quero que vocês entendam. Porque o que lhes falta é entendimento. Se está faltando entendimento, é porque falta estudo. Ah, professora, ainda não entendi, então vamos estudar mais. Ainda não entendi, então vamos estudar mais. Ainda não entendi, então vamos estudar mais, porque não vai mudar. 2 mais 2 vai ser sempre 4. Não é porque você não entendeu que vai mudar. Ah, professora, ainda não entendi, então tá bom, então vamos mudar. Não é mais assim, vamos mudar. 2 mais 2 não vai ser mais 4. 2 mais 2 vai ser 3. Porque você entende que 2 mais 2 é 3 e não 4. Então nós vamos mudar. Vamos mudar todas as regras da matemática para ficar do seu jeito. 2 mais 2 é 3. É assim, gente? Ou não? Não, vamos estudar mais até você entender. Vamos estudar mais até você entender. Vamos estudar mais até você entender. Nem que você fique 5 anos na primeira série, repetindo de ano. Até que você entenda. Porque é assim, não vai ser mudado. Não é verdade? Vamos lá. O irmão Marques, o problema de separação é do homem e da mulher, não é privilégio de um. Não é a mulher que não sabe levar o casamento e nem o homem que não sabe levar o casamento. É os dois. É os dois. Não sei o que acontece no casamento dos dois, né? Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Que sinal de autoridade é esse? Ó, veja bem, a submissão é sinal de autoridade. É um sinal, é um símbolo. Assim como o cabelo também. É um sinal, é um símbolo. Então, o cabelo comprido, que alguns grupos de irmãos, né, consideram importante, é por isso, porque é um sinal, é um símbolo. Compreende? É um símbolo. Então, é um símbolo de autoridade. Se eu sou submissa, se eu sei o meu lugar, se eu sei qual é a minha posição, então eu tenho autoridade. Se eu sei que eu sou submissa, estou debaixo de uma missão, eu tenho autoridade. A autoridade está sobre mim. Mas se eu não tenho, eu sou rebelde. Ó, cortei meu cabelo. Naquele tempo, tá? Ó, cortei meu cabelo aqui. Eu estou mostrando o que com isso? A minha rebeldia. Então é retirada de mim a autoridade, porque se eu estou em rebeldia, eu não sou obediente. Se eu não sou obediente, eu não sou da confiança do Senhor. Não há autoridade para mim, o Senhor retira de mim o poder. Por que o Senhor vai me dar um carro para eu dirigir se eu dirijo igual louca? Eu vou morrer. Então o Senhor retira de mim esse carro. Não, você não vai dirigir. Enquanto você não tiver juízo, você não vai dirigir. Então é para minha própria proteção que o Senhor retira de mim a autoridade. É como tirar esse carro. Você vai se matar. Compreende? Né? Então vamos lá.
No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Veja, os dois são importantes. Os dois. O Senhor não vê o homem e ignora a mulher. Os dois são importantes, certo? Os dois, o homem e a mulher, os dois são importantes. Porque assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Sem a mulher não tem o homem, e sem o homem não tem a mulher. Os dois são importantes. O Senhor vê os dois da mesma forma, só que cada um tem o seu lugar na criação, né? Julgai entre vocês mesmos, é apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? É apropriado? A mulher orar ao Senhor em desobediência, em rebeldia? Não, Senhor. O Senhor está dizendo, ó, primeiro é o homem, depois você. Compreenda isso. Você está debaixo da missão que eu dei para ele. Você é coparticipante, ajudadora, entende? Submissa, debaixo da missão. Essa é você. Assim você tem autoridade, tá bom? Não, Senhor, eu não concordo, não quero, não aceito. Deus pôs a cobertura na sua cabeça, mas você faz o quê? Não aceito, e ainda vai orar. Ó, Senhor, faz assim, faz assado. Ué, você está em rebeldia, você não concorda com o Senhor. É a mesma coisa de um filho, né, que não concorda com o pai. O pai fala, filho, você vai fazer assim, assim, assado. Não concordo, não quero, não vou. Filho, o pai tá falando, vai ser assim, assim, assado. Não concordo, não quero, não vou. E daqui a pouco, viu, pai, tem 100 reais aí para me dar? O que o pai vai dizer? O que o pai vai dizer? O que o pai vai dizer? Ah, sim, filhinho amado, tá aqui os 100 reais. Só isso que você quer? Quer mais alguma coisa? É assim, gente? Não, primeiro você aprende a obedecer. Depois você não precisa nem me pedir 100 reais, eu te dou 1000. Mas aprenda a obedecer. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Isso é uma questão cultural naquele tempo, tá, gente? É uma questão cultural naquele tempo. De Paulo com os coríntios, né? Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus tinha cabelo comprido. Por quê? Porque é uma questão cultural da época, né? Uma questão cultural da época, né? Então ele está dizendo assim, ó. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Porque se o homem deixasse o cabelo comprido, era como se ele dissesse, quem manda é a esposa. Eu estou no lugar da mulher. E a mulher corta o cabelo, eu estou no lugar do homem. E que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória. Então, por que o cabelo comprido é uma glória? Porque é um símbolo. É um símbolo. Quer dizer, eu sei o meu lugar. Eu sei onde é o meu lugar. Nesse lugar há poder. Se eu estou no meu lugar, há poder, há autoridade para mim, para eu exercer a minha função, porque eu estou no meu lugar certo. Não, eu não quero, eu quero cortar, no sentido de eu sou rebelde, então eu estou fora do meu lugar. Não há para mim autoridade nem poder. E se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso não é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. O que é um manto? O que é um manto? É autoridade mesmo. É um chamado, uma autoridade, né? Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus. Então, veja, esse assunto, né, questão de usar ou não usar o véu, cabelo comprido, cabelo curto, que na época era uma coisa cultural, era um símbolo, queria dizer alguma coisa, né? Então, Paulo está dizendo, não vamos discutir sobre isso, né? Não vamos discutir sobre isso. Amém, amadinhos? Então ficou claro que nós temos o nosso lugar, a nossa posição. Nós queremos poder, queremos autoridade, então precisamos estar no nosso lugar, na nossa posição, porque no reino vai ser assim.
No reino você vai ter o seu lugar, a sua posição. Se você não tiver no seu lugar e na sua posição, você não tem autoridade, muito menos poder. Porque você é visto como um rebelde, um desobediente. Não é da confiança de Deus, né? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu falar. Senhor, como disse Paulo, que nós venhamos a entender isso. Irmãs, pelas misericórdias de Deus, parem de falar mal dos seus maridos. Parem de falar mal dos seus maridos, reclamar dos seus maridos. Reclama do marido na live, reclama do marido na rua, reclama do marido, tá no telefone, tá reclamando do marido, tá mandando no WhatsApp, para com isso. Compreenda, você tem que honrá-lo. Honrá-lo, não é mentir. Não tem nada de bom para falar? Cale-se. Honre o seu marido. Isso é uma questão de inteligência. Honre o seu marido. Fale apenas com o Senhor. Fale apenas com o Senhor sobre o seu marido. Reclame com o Senhor sobre o seu marido. Reclame com o Senhor sobre o seu marido. Né? E tenha irmãs de confiança, irmãs da palavra, irmãs de conselhos da palavra, né? O apóstolo Paulo disse que a mulher aprenda em silêncio. As que tagarelavam muito, sim. As que interrompiam a reunião, sim. As que queriam, tá no lugar de homem, sim. Amém, amados? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e fica marcado o nosso compromisso, então, para amanhã, 5:30 da manhã. Pode ser? Amo muito vocês. Tchau, tchau. Tchau, minha gente linda.